lugar desmontado, ou único, desta nova Constituição, ou seja, o problema já não é só a dicotomia homem-mulher, ou a dicotomia homossexual e heterossexual, são todas as outras sexualidades que, entretanto, não tinham lugar e não podiam existir, pela forma como a sociedade estrutura a sexualidade. E eu penso que esta proposta de desconstruir a identidade, ou desmontar a noção de identidade, da identidade como qualquer coisa que constitui o indivíduo, que nos dá segurança, porque nós sabemos que aquele indivíduo vai ser isto que me está a dizer hoje, amanhã e depois, e que daqui a um mês eu posso encontrá-lo e ele mantém estas regras, e que eventualmente dá coesão e que permite a todos uma grande segurança. Provavelmente nós nunca deixaremos de ter algumas características a que poderemos chamar identitárias e eventualmente conseguiremos conviver com a possibilidade deste sujeito que eu encontro hoje e que vive com determinado tipo, que tem um determinado estilo de vida, poder encontrá-lo daqui a um mês, e um mês estou a falar já de um tempo possível, não é? Com um outro tipo de vida. E isto não é complicado, porque aquela pessoa não deixa de ser pessoa. E não deixa de ser a pessoa que há um mês tinha o tipo de vida que eu conheci. Provavelmente existirão características mais difíceis de se mudarem, e penso que não será complicado lidar com isto. O que é complicado é mudar as mentalidades neste sentido. Não vejo que seja difícil viver com esta inexistência de identidade sexual. É que a proposta da teoria queer é fundamentalmente a questão da sexualidade. Não deixamos de ser seres que têm um determinado tipo de identidade a outro nível, ou seja, provavelmente, se habitualmente tendemos a aprender o mundo pelo global, vamos, tendencialmente, aprender o mundo pelo global desde que nascemos até que morremos. Ou seja, se essa é a nossa estrutura cognitiva, essa será sempre a nossa estrutura cognitiva, ou tenderá a ser fundamentalmente essa. Porque estas instituições escolares também destroem estas estruturas e também pretendem cognitivamente readaptar, normalizar, criar uma forma única de se estar. E eu penso que, de facto, a grande novidade da teoria queer é esta possibilidade. E penso que é, quando nós conseguirmos, enfim, nós temos 10 anos de pensamento sobre a teoria queer, não é? É muito pouco pensar naquilo que ela dá e como ela pode ser pragmatizada. Ainda se está a pensar nela e ainda não se começou a pensar na pragmatização da teoria. Mas, do meu ponto de vista, por aí conseguimos encontrar respostas às questões que estavam colocadas. E, eventualmente, iremos para além desta ontotecnologia, não é? Para além neste sentido, ela continua a ser questionada, mas para percebermos historicamente o processo por que passamos e podermos eventualmente renovarmos. E aí entra de facto a transexualidade, o hermafroditismo, todas as possibilidades que ao fim e ao cabo existem no mundo e que têm sido postas de lado por uma lei múltipla, não é? A lei de Deus, ou a lei da ciência, enfim, as leis que vamos ter de dominar, a lei da justiça. Não sei se querem comentar um bocadinho sobre isto, eu não vejo como muito complicado, se calhar sou ingênuo. Vejo como complicado transmitir isto. E eu acho que para aqui se chegar em termos de mentalidade, individualmente vai ser preciso fazer o mesmo percurso que se fez historicamente. Ou seja, do homossexual ao queer. E queer somos todos nós. E se calhar homossexuais só não éramos porque se definia que não éramos, não é? E portanto se dicotomizou. Mas é preciso passarmos pela diferenciação para depois irmos à identidade e então podermos construir comunidades e questionarmos e finalmente libertarmos dela. E julgo que as sociedades vão ter que fazer este movimento até eventualmente poder ser aceita esta teoria, que agora parece bizarra, estranha, impossível, e que evidentemente algumas áreas da psicologia, nomeadamente da psicanálise, não conseguirá entender nunca enquanto se mantiver dentro de um modelo completamente cerrado e fechado de funcionamento, que do meu ponto de vista não faz mais do que multiplicar rigorosamente o padrão social e heterossexual. Toda a teoria de desenvolvimento da psicanálise é uma teoria que se centra na família tradicional. O complexo édipo não é mais do que a restituição àquele núcleo familiar que está em desarticulação daquilo que será desejável numa sociedade. Quando se fala da identificação, enfim, do mais, e é o argumento mais usado para quase todas as questões da parentalidade, da autonomia, da possibilidade das múltiplas identidades, vem sempre a velha questão, então, e a adesão a cada um dos modelos de ser homem e ser mulher. Isto não é mais do que duplicar, e dizer é assim que nós vamos continuar a ser, é assim que nós queremos o social, e começamos por fazer próteses, exatamente como Foucault nos disse, aqui dentro desta instituição tão extraordinária
mais rigidamente duplica o modelo. Evidentemente que nós já vamos encontrando, mesmo do ponto de vista da intervenção, a revisão deste modelo, e já encontramos algumas psicoterapias afirmativas, ou seja, psicoterapias que pretendem não modificar, reconverter, reformular, converter, enfim, tudo aquilo que se chamava em termos de reconstruir, de modificar e transformar o sujeito, mas cujo objetivo é o sujeito assumir-se tal como é. E há algumas psicoterapias, já dentro da linha da psicanálise, que desenvolvem este tipo de objetivo, mesmo relativamente à homossexualidade. Mas na perspectiva queer, será que se pode dizer o sujeito ser como ele é? Na perspectiva queer, penso que não se utiliza esse tipo de discurso. A grande diferença não é O ser é como o sujeito está a viver a sua vida neste mundo. entre o ser e o estar. Sem razão. Eu penso que essa questão, inclusivamente, se coloca muito mais ao construcionista social e que, de facto, diria, não, então onde é que está o ser e onde é que está o estar, do que propriamente ao queer. Não é? Quer dizer, a pessoa nem é deixar, a pessoa... O ser e o estar vai fluindo. Exatamente, vai fluindo. Porque o estar agora pode não ser o estar amanhã e só é quando a pessoa, e aqui eu penso que ficou muito claro este reenvio da imagem para o próprio sujeito, que vai construindo uma identidade de acordo com aquilo que a cultura e a sociedade vai lendo sobre aquela identidade. Ou seja, a pessoa homossexual, antes do termo gay e das políticas de desenvolvimento da identidade gay, efetivamente comportava-se e sentia-se tão mal quanto isto lhe era transmitido pela sociedade. Era um ser desadequado, era um ser desajustado, era um ser com problema, portanto é assim que eu vivo. E obviamente vou estar mal, porque se eu vivo tão mal, se eu estou tão desadequado, se eu estou tão disfuncional, mas na sexualidade isto não é paragem da homossexualidade. Podemos lembrar-nos da masturbação, e também estamos só no século XIX, e também se dizia que a masturbação provocava depressões horríveis, levava à tuberculose, as pessoas ficavam incapazes de se comunicarem socialmente, e é verdade que as pessoas depois ficavam assim. Porque, obviamente, a seguir ao comportamento, o mal-estar era tão grande, o medo do que ia acontecer era tão violento, que se calhar em algumas pessoas era verdade que quando nós íamos avaliar, elas tinham esse estado. E, portanto, relativamente ao homossexual, depois da construção desta identidade homossexual, e eu quando estou a utilizar os termos, vou tentar, tanto quanto possível, falar de homossexual e referir-me ao conceito de homossexual, falar de gay e referir-me ao conceito de gay, e falar de queer, se é que é possível, se conseguir. E se não conseguir, chamem-me a atenção, porque de facto situar-nos em cada um dos modelos teóricos é extremamente difícil. Bom, mas isto era para dizer exatamente que esta função do reflexo, não é? Eu sou aquilo que os outros pensam que eu sou. E quando efetivamente os outros aceitarem que eu possa ser tudo, eu posso ser tudo, e portanto nem sou nem estou a viver aquilo. Mas posso não querer ser tudo também. É uma opção. É uma opção. É uma opção, exatamente, possível. Porque não existindo a identidade rígida, ela pode ser construída individualmente. E chegamos, eventualmente a um solipsismo total, não é? De cada ser organiza-se como entender. Eu posso pôr uma questão. Só que, pronto, é o velho debate entre a opção e a orientação. É porque, segundo o meu ponto de vista, não se é heterossexual, homossexual ou bissexual porque se quer, porque se opta, porque se escolhe. E a teoria queer parece que aparece como uma opção, uma sexualidade alternativa, quando radicalmente a sexualidade não é uma escolha, é qualquer coisa que se impõe, é uma inclinação que se impõe. E então isto causa-me uma certa perplexidade, porque é assim, passamos por todo aquele tempo, não é, em que o homossexual, não é, se sentiu deslocado porque era reprimido, discriminado, e porque a ciência até o apontava como a sua homossexualidade como sendo algo de doentio, não é? Com a revolução, com os anos 60 ou com os anos 70 e até hoje, ou até os anos 80 e 90, conseguiu-se conquistar um lugar, não é? Quer dizer, e a homossexualidade, digamos, recuperou, não recuperou nada,
mas conquistou um espaço também público e, portanto, o homossexual, que era um ser desadequado, não é? Passou a aprender a conviver com a sua homossexualidade, a reconhecer-se, portanto, assumiu a sua homossexualidade e conseguiu conquistar o respeito da comunidade. Agora, com a teoria queer, não é? Tudo aquilo que se conquistou, portanto, esse orgulho, essa integração, fica posta em causa. Do meu ponto de vista, não fica. Vamos a ganhar todos. Vamos ganhar todos, porque é assim, já não interessa saber se eu optei, ou se eu sou, ou seja, se é da minha essência e da minha gênese, ou se é o resultado da construção social em que eu vivi. O que interessa é que, daquilo que eu sinto, eu posso fazer o que quiser. E, efetivamente, eu posso sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo que eu, mas desejar dormir com uma pessoa do sexo diferente do meu. Ou vice-versa. E ter prazer nisso, e gostar de fazer isso 3 vezes por semana. Ou eu posso ter um corpo que a sociedade chamaria, que nós chamamos assim, não é? Geneticamente XY, com um pênis e uma determinada constituição física, este corpo chama-se de um homem. Mas, efetivamente, o que eu sinto é uma forma de estar, de sentir e de ver o mundo de acordo com aquilo que a sociedade onde eu vivo dizem que é de mulher. E porquê é que eu não posso escolher fazer do meu corpo o que quiser? E o que quiser pode ter a ver com amputá-lo ou não, manter como está e chamar-lhe o que quiser. Também posso ter um corpo que não é uma coisa nem outra, por exemplo, e vamos falar um bocadinho disso. Posso ter um corpo que, devido a algumas dificuldades ou perturbações hormonais, se organizou de uma forma que eu nem sabia muito como é. E eu fui crescendo e eu nem sabia muito se aquilo é um pés pequeno, se é um clitóris grande, e depois não sei bem se sou gorda ou gorda ou tenho efetivamente mamas, mas eu sinto-me de uma determinada maneira. E eu passo a optar por viver de acordo com aquilo que eu sinto. Quem tem que gerir isto? Evidentemente que até agora isto não era possível, porque há uma ordem. E, portanto, há uma regra que me diz: se tu escolheres isto, vai haver, não estás de acordo com uma norma social que diz que o sexo biológico corresponde a uma determinada forma do corpo, esta determinada forma do corpo implica uma determinada forma de estar no mundo e esta forma de estar no mundo implica gostar de pessoas de um determinado sexo. Ao fim e ao cabo, é poder gerir aquilo a que nós chamávamos papéis sexuais, identidade, papéis sexuais, orientação sexual, a genética, a parte cromossómica e a forma do corpo e o fenótipo, e lidar com tudo isto das milhares de formas possíveis que existem no universo, porque elas existem. O problema é que até agora, e aquela imagem é fantástica das 2 árvores, não é? O que se tem feito é, quando a árvore está torta, vamos organizá-la. Portanto, se aquilo não é pênis nem vagina, vamos operar e chamar aquilo uma coisa, e a pessoa tem que achar que é aquilo que o seu corpo tem. E a forma como o seu corpo está para não baralhar ninguém. Porque é importante, quando alguém entra ali, aliás, a primeira coisa que nós perguntamos às pessoas quando estão grávidas é menino ou menina. Portanto, o mundo está ali estruturado no primeiro momento. E se entrar ali alguém, e nós não percebemos muito bem se aquele alguém é homem ou mulher, seguramente que vão ficar 5 minutos sem ouvir o que eu estou a dizer. Ou seja, nós pensamos o mundo com estes elementos. E a grande questão que a teoria vem colocar é: porquê que temos que pensar o mundo desta maneira? Podemos ficar descansados porque ali entra uma pessoa. E que tem o quê? Não sei. Sei lá bem se ela tem uma vagina, um pênis, se tem um pênis pequeno ou grande, ou se tem mais estas questões, que depois também vêm, não é? Já não vamos falar destas dismorfofobias, porque é grande, porque é pequeno, porque o clitóris não é como eu gostava, porque o que aquilo quer dizer. E portanto ali entra uma pessoa, e é um ser humano. E naquela pessoa que entrou, o que eu posso, se for um bocadinho, se me interessar em saber que tipo, como nós fazemos, não é? Olha, na parte queria saber quais eram as áreas profissionais. Porque tem interesse aqui para o curso, não é? Nós podemos dizer que tipo de vida faz esta pessoa. Vive com uma pessoa que tem que características, sem preocupar com as características do sexo da pessoa com quem
que a teoria queria vem dizer, podemos pensar de outra maneira. E deixarmos o estilo de vida assim, sem que a grelha de leitura que nós colocamos a cada uma das pessoas seja esta. O problema é que eu penso que isto vai demorar muito tempo. E vai demorar muito tempo, provavelmente mais. Vai ter problemas práticos também, porque as pessoas têm relações sexuais orientadas neste momento. Por exemplo, homens para homens, ou homens para mulheres, e portanto, é por isso é que querem saber também. Aliás, pois é. Cá está as funções orientadas. Pois é. Muita da bibliografia vem dizer que a bissexualidade não existe. Porquê? Porque a bissexualidade é uma coisa que já anda aqui neste coisa que não é. Então eu hoje encontro esta pessoa com um homem a dizer que gosta de homens e amanhã vai dizer que gosta de mulheres. Isto é muito complicado. Isso não sucede com a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas ao longo da vida, de acordo com as estatísticas, Mas nós os inquéritos construímos sexuais as funções da vida. mantêm identidades entre aspas, se quiserem. Mas também somos ensinados a fazer isso. Claro. Não é? Portanto, nós também não podemos sair dessa granha. Isso é um grande combate da teoria queer, se consegue triunfar ou não. Se calhar não funciona. A homossexualidade é tão rígida como. Pois é. Como é essa sociedade? Aliás, Freud dizia isto. Freud, de facto, foi tão. Ele não foi, os seus seguidores é que o foram, de facto. Relativamente às condenações que ele fez da homossexualidade, há uma passagem de uma descrição dele que diz exatamente isto. É preciso perceber o que é que socialmente condiciona todas as possibilidades da nossa sexualidade. E a heterossexualidade exclusiva é tão esquisita quanto a homossexualidade exclusiva. O que é que faz com que estas pessoas se limitem nas suas múltiplas possibilidades? Aliás é muito engraçado porque, a propósito dos termos que se contradiziam, ele também se contradizia relativamente a algumas questões. Porque ele define as parafilias, ou seja, define o pervertido, ele distingue, e pela primeira vez é quem vem distinguir o pervertido do invertido, não é? E como considera que a homossexualidade não é uma neurose, não faz parte das perversões e diz do homossexual ser invertido. Ainda está dentro das teorias da época que consideram invertido em quê? Invertido no género. Não é? É invertido porque ele não corresponde a uma característica que é considerada universal, a atração sexual. E é considerado universal que a atração sexual dos homens é pelas mulheres e a atração sexual das mulheres é pelos homens. Quem não corresponde a isto é invertido no género. Isto foi o que disse Elder Mokeles, foi o que disse Kraft-Ebing, foi o que disse até Ulbricht, que é um dos primeiros nomes do movimento de libertação, se quisermos, naquela época, de facto, contra tantas agressões do ponto de vista da legislação. E realmente, quando fala do homossexual, ele diz uma coisa que hoje nós dizemos da transexualidade. Um homossexual é uma alma de mulher num corpo de homem. Porquê? Porque o que é normal ali? Aquilo que é tido como inquestionável. A atração sexual não é pelo sexo que se considera dever ser em função do sexo que se tem. E, portanto, quando chama invertido, também chama neste sentido. Mas ele próprio, o que isto acontece são em passagens, e depois não desenvolve. Acaba por dizer, bom, mas isto do masculino e do feminino, eu não sei se não estamos condenados à época em que vivemos, depois das cair. E não desenvolve mais. E realmente são traços assim, aliás é muito engraçado que nós encontramos citações de Freud, tanto na bibliografia homofóbica como na bibliografia homofílica. Vai-se buscar Freud para argumentar tanto a necessidade de ser contra a homossexualidade como a justificação e o valor da diversidade, e portanto a homossexualidade nesse sentido. Mas tudo o que for exclusivo é contra a diversidade. Arruma no nome dos lugares, não é? Penso que a sua questão é relevante neste sentido. O que do meu ponto de vista, e agora isto assim, não sei se tem sido muito questionado, até porque a bissexualidade começa agora a ser muito trabalhada, porque esteve muito tempo encurralada, não é? Para os heterossexuais, aquilo era um disparate que estavam a cometer, ainda por cima, depois do movimento gay, nem sequer tinham uma identidade e, portanto, estavam a usar de um direito que não deviam em termos sociais, porque estavam a pisar um risco contra a ética vigente. Relativamente aos homossexuais, eram homossexuais não assumidos, e, portanto, estão a falar de uma coisa encurralada de um lado e do outro, não é? Qual é que é a sua posição? Todos somos bissexuais? Sim, eu penso que todos somos sexuais. Todos somos sexuais. Ponto final. Bissexuais? Somos seres sexuais. Sexuais, logo do Ponto final. Sexuais. E, de facto, temos estas potencialidades todas de cruzamento. É-nos muito difícil. Todos nós temos múltiplas dificuldades relativamente à sexualidade. Todos nós aprendemos regrinhas e, portanto, todos nós também nos aprendemos a ver num quadro estabilizado. Estou a perturbar aqui a sua exposição, que vejo que é longa. Mas como é que explica nessa perspectiva que os homossexuais realmente não sejam bissexuais? Sei que eu estou a usar termos para específicos, porque a pressão social é
essencial é que esta era a única maneira de afirmar. Reparem que a afirmação vem por eu não posso ser de outra forma, não é? Eu sou dominado por isto e, portanto, eu estou num extremo e sou tão honesto quanto um heterossexual. Eu cumpro uma regra. A partir do momento em que eu me defino, tenho uma líder. Isto é que a sociedade exige. Aliás, é isto que a sociedade pede. Ou homossexuais. A qualquer pessoa, define-se. Sim, mas de onde vem a inclinação para um ou outro sexo, independentemente de sermos seres bissexuais, não é? E de podermos ter ao longo da vida experiências com os sexos. Essa era a resposta que todos gostaríamos de ter. Tanto em relação à homossexualidade como em relação à heterossexualidade. O problema não se põe só em relação à homossexualidade. Como é que nós nos constituímos numa de só onde língua? De onde vem a inclinação preferencial para um dos sexos? Independentemente de podermos ao longo da vida ter experiências com ambos. Mas há sempre um dos sexos que realmente... Preferencial. Como todas as nossas outras preferências. Não me faz impressão nenhuma pensar nas milhares de preferências que nós temos e qualquer um de nós tem mais inclinação para umas coisas do que para outras. Sim, isso é um problema. Que atravessa a história e a cultura. Esse problema é visto de formas diferentes, como nós há bocadinho vimos na história da cultura. Não aparecia. Ele é um problema no século XX. Assim como está estrutural, ele é um problema neste século. Não a partilha entre heterossexualidade e a homossexualidade, que é uma partilha... Mas é que isso só existe a partir do século XX. A ideia de que existe tanto a homossexualidade como a heterossexualidade exclusiva e dicotómica é uma construção do século XIX. Sim. E, portanto, essa pergunta que me está a fazer, até ao século XIX, as pessoas podiam ter relações homossexuais e relações heterossexuais. Provavelmente já uns teriam uma orientação mais no sentido e outros mais no Sim, sentido. Mas todos podíamos. Sim, mas de onde vem depois essa inclinação preferencial? Essa que é o... Porquê é que essa questão é importante? Porquê que é importante? Uma questão de desejos, não. Mas porquê é importante? Mas é que as pessoas também têm preferência por É sexo anal ou sexo oral. É importante no sentido em que o problema da opção. É importante uma condenação social. Repare uma coisa, porquê que a pessoa que prefira ter relações orais tem que ter relações com penetração? Não estou a falar de casais homossexuais. Tem que ter. Na sexologia, os únicos casos que nos aparecem é isso. Nunca tive uma pessoa que viesse a dizer assim: eu não tenho prazer com relações orais. Não parece um. Porquê? Porque a sociedade o que diz, o que está errado, do ponto de vista da lei da biomedicina, é aquela relação destinada à procriação não funcionar. E, portanto, as pessoas, se não tiverem prazer com sexo oral, tanto melhor. É um comportamento, já não é visto assim, não é? Mas foi um comportamento considerado negativo, desvalorizado, que foi perseguido como foi a homossexualidade até o século XIX. Aliás, Isso significava que não houvesse pessoas a praticá-lo. e pessoas com essa preferência. E continua a haver pessoas com essa preferência. Isto não se questiona. Ou seja, e porquê? De onde é que ela vem? Porquê que uns preferem sexo oral e outros preferem sexo anal? Sim. E outros preferem a sexualidade que têm? Mas é que se nós continuássemos com o que tínhamos no século XIX, era aí que íamos. Todos aqueles que não tivessem uma determinada forma de comportamento sexual, e agora passamos a comportamento, são anormais. Foi isto que aconteceu com a homossexualidade. E, portanto, a sua questão, eu penso que a resposta à sua questão está inquestionável. Porque temos que ir encontrá-la no momento em que se patologizou e em que se considerou desviância. Porque há uma série de questões a esse nível que nós não colocamos. Porquê é que as pessoas são dependentes de campo umas e independentes de campo outras? Eu explico isto. Os dependentes de campo têm uma forma de ler a realidade e os independentes de campo têm outra forma de ler a realidade. Uns são mais sociais, outros são mais introspectivos, uns analisam sobretudo o todo, os outros analisam sobretudo as partes. E eu não vi nunca um artigo a perguntar de onde é que vem esta tendência. Mas seria pertinente. É tudo. Então é pertinente para tudo. Mas a minha grande questão é porquê que nós nos preocupamos com isso? Porque nos preocupamos com a utilização. É a minha perspectiva. Eu julgo que a questão não é essa. É a questão porque é que a tendência se mantém ao longo da vida. Porque a maior parte das pessoas tem uma tendência, em termos lábios, por exemplo, homossexual, em termos físicos, por exemplo, sexo oral, se quiser, mais restritivo, e que se mantém e que não muda ao longo da vida. Neste momento, a pessoa supõe que é porque a sociedade assim os condiciona. É porque nós nos fomos desenvolvendo desde nessa estrutura. E no futuro não será assim. Acho que sempre. Nós vamos ter sempre preferências. Mas que podem mudar ao longo da vida. Ou não.
penso que tem a ver exatamente com esta organização da vida. Eu, quando me defino, e portanto, até porque é sempre ensinado, não é? E ensinam-nos uma coisa: nós somos tanto mais coerentes, tanto mais consequentes. A pressão social é sempre contar em relação aos homossexuais, no sentido de definir-te gostando do sexo oposto. Mas se não era preciso pensar para o outro lado. E para o outro lado, não é? Temos que afirmar, como não podemos passar para o outro lado, temos que afirmar a deste lado, com a mesma rigidez que o heterossexual afirma-se o Temos que heterossexual. afirmar. Como não podemos combinar, Quer dizer, são questões que têm sido respondidas sistematicamente aqui. Quando se diz que a ciência moderna viu homossexual, ela disse às pessoas que eram homossexuais, como nós dizemos aos nossos filhos, passo o tempo que eu não tenho, que são portugueses, eles acreditam naquilo e nunca mais mudam. E são livros e que o homem não chora. Mas o homossexual é justamente... A sociedade que cria a heteronormatividade que nós chamamos, criou uma homossexualidade levando as pessoas a acreditarem e a serem mesmo. Mas é essa E a questão de perguntar porquê é que se é assim é a questão que queria que seja assim. Mas o homossexual é aquele que desde criança não acredita justamente naquilo que os pais lhe dizem, que ele é heterossexual. Mas nega na sua Aí é que totalidade. está. Passa para o outro extremo. Aí é que está, porque normalmente é assim. Os pais dizem: tu és português, tu és heterossexual, vais casar, tens de ter filhos, vais ter, quer dizer, pronto. Isso é uma expectativa. Não é? E o homossexual é aquele que justamente não acredita em nada disso. Não vamos acreditar que desde muito pequeno não se diz a uma criança para ela não ser homossexual. Isso não é claro. Não se diz, não se verbaliza, mas tudo é organizado nesse sentido. Quando se define, mas isso é o terreno da postura dela, muito não quero entrar aqui porque a posição é dela. Está sempre a ter um bocado no ceguinho que as pessoas já foram aqui, mas é a questão fundamental. E as coisas já foram respostas. E na altura da definição sexual forte, de identidade sexual forte, diz-se claramente ao adolescente para ele ser homossexual. Se ele nota, se há um rapaz que nota de um rapaz, que gosta de outro rapaz, que gosta de outra rapariga, ele percebe, e muitas vezes traumaticamente, que é aquilo, e nunca como se percebe que tem um cancro. Uma pessoa que tem dado o diagnóstico de cancro, até podem ter grandes sintomas, pode ter muito que fazer, mas já não sente mais nada, já deixa de ser tudo aquilo que é. Isso por acaso até tem alguns comportamentos que não pertencem ao sexo esperado. Então, até é maricas, até é por aí adiante, ou seja, a pessoa foi construindo a sua imagem com a imagem de espelho que os outros lhe foram dando. Portanto, depois também, rigidamente, não sabe mudar onde está. Relativamente a esta possibilidade de flutuação entre identidades, entre sexualidades, entre corpos até, é muito engraçado, porque já no século XVII, um legislador inglês, relativamente ao hermafroditismo, dizia isto: os hermafroditas que se definam, mas que se definam definitivamente na categoria que encontrarem. Porque não digam hoje que são mulheres e depois que são homens. Do meu ponto de vista, é a questão da estabilidade. E é esta estabilidade e constância do ser humano que permite a ordem, que permite o controle, que permite percebermos todos sempre onde estamos, que nós ainda não encontramos outro mundo possível que não este, não é? E, portanto, continuamos a centrar-nos nesta forma estruturada de vida e de organização social. E relativamente à questão das sexualidades, eu diria na sua mobilidade, penso que se passa exatamente a mesma questão. Voltando à origem da sua pergunta, e a sua pergunta é a pergunta que disponibilizou a quantidade de investigação na área da biologia que se tem vindo a fazer. Eu chamei aqui ciência queer a este diálogo que nós estamos a ter hoje, porque queer aparece em dois sentidos. Aliás, eu tenho aqui um livro do Levey, e como sabem, o Levey foi um dos neuroanatomistas que se foi estudar a história do hipotálamo, e ele chama a este seu livro Queer Science, e onde fala de tudo aquilo que nós vamos falar, de tudo que vamos falar, ou seja, destes pontos que
aqui um levantamento de todas as teorias biológicas que existem. E eu, quando comprei, pensei que isto era sobre teoria queer. E, portanto, isto era um pouco também alertar-vos para a possibilidade de serem ignorados nas expectativas como eu fui. Ou seja, a palavra queer, como é uma palavra tão antiga quanto a palavra gay, embora a palavra gay se tivesse atualizado no sentido que tem, enfim, com o significado político que hoje também tem, só a partir dos anos 60, mas já existia com os albigenses e os cátaros no século XII. A palavra queer também foi uma palavra muito utilizada e, portanto, ela continua a ser recuperada para as diversas leituras e é equivalente, neste caso, é equivalente a gay, se quisermos, ou homossexual, se quisermos, consoante o modelo em que nos centramos de leitura. E por isso eu chamei aqui ciência queer um bocado desta brincadeira do queer, que não é aquele queer ali da teoria queer, não é? E para dizer que, de facto, encontra-se muito na bibliografia esta nomenclatura como significado, como sinónimo. A teoria queer não quer dizer a mesma coisa, não é? E a perspectiva queer não quer dizer a mesma coisa. Bom, e porquê a ciência queer? Porque, efetivamente, as questões que coloca são as questões que aparecem sempre e que perturbaram a história a partir da biomedicina. Afinal, já não é bocado, afinal, o que é importante é nós construirmos os sujeitos, e aqui aparece com melhores intenções, como nós ouvimos. A ideia era impedir e trabalhar as legislações que passavam agora a ser postas em prática, e de facto as chacinas foram enormes, as mortes foram muito grandes, muitas delas públicas, e portanto era imperativo fazer-se qualquer coisa. E efetivamente pensou-se que, e eu coloco a questão desta forma, pensou-se que, de facto, porque estas coisas são todas construções, não é? A melhor forma de combater um comportamento era inscrevê-lo na natureza humana. E, portanto, aí nasce o homossexual, e nasce o homossexual com esta ideia. Existem umas pessoas que não podem ser condenadas, porque, na sua natureza, elas têm uma determinada orientação. E, portanto, nasce aqui o conceito de identidade. Até aqui, todas as pessoas poderiam ter comportamentos, não tinham porque eram bem educadas, comportavam-se bem e respeitavam a lei de Deus. Até determinada altura. Depois passaram a respeitar a lei do homem, porque a lei do homem foi feita à semelhança dos cânones e, portanto, à semelhança da lei de Deus. E a lei secular condenava também, e na implementação da condenação até foi mais rígida, segundo consta, do que a lei canónica. Passou mesmo a ato, não é? Todas aquelas condenações. Não tanto porque as pessoas eram homossexuais. Já agora, eu penso que é importante termos isto presente, porque efetivamente a história da homossexualidade é a história política do mundo. Raramente alguém foi condenado porque tinha uma prática sexual com pessoas do mesmo sexo. A pessoa era condenada porque provocava mal-estar naquela comunidade onde vivia, porque era um assassino, porque isto nós vamos ver repetir-se nos anos 50, nos anos 40, não é? Um abusador de menores passa a ser homossexual. E a leitura é esta, é imediata. E portanto o que acontecia é que a pessoa era acusada, muitas vezes porque tinha violado crianças, ou porque tinha, estou a lembrar de um caso em Inglaterra, sensivelmente no século XVI, XVII, porque tinha colocado a mulher numa situação de violação, construiu a cena toda, esteve lá, observou, e não é isto que aparece na condenação. O que aparece na condenação é este homem peca do pecado de bagaria, não é? Que é a palavra, isto também é curioso, eu pego nesta história e vou voltar ao lugar. Ou seja, o criminoso passa a ser homossexual. E o homossexual é um nome fantástico que serve para chamar a todos aqueles que não cumprem a lei. A questão da relação com uma pessoa do mesmo sexo.
desta seita. E que se vai instituir quase na Europa toda, não é? A lei inglesa passa a ser Buggery. Então, também é uma palavra estranha, os outros foram os franceses que a trouxeram, não tem nada a ver connosco. Isso é muito curioso, ao longo da história também vai acontecer. Bom, mas as grandes questões que acontecem no século XIX, no momento em que se constitui uma identidade e que se passa a dizer, alto lá, nós temos dois tipos de seres. Temos um ser que nasce e que gosta de pessoas do mesmo sexo, como não deve ser, e temos um ser que nasce e que gosta de pessoas de sexo diferente, como deve ser. E o não deve ser serve exatamente para se criar a partir daqui toda a regra da ciência que também discutamos. Bom, então é a sua questão. Se existe um ser que funciona como não deve ser, eu tenho que saber o que é que o leva a funcionar como não deve ser. E se está no corpo, vamos ao corpo. E vamos estudar o corpo e vamos ver o que lá está. E só vos quero dizer isto. Estes estudos têm esta intenção. E qual é? E que é o resto da medalha. Por isso é que a sua questão... Mas eu não foi essa pergunta que eu fiz. Mas a sua pergunta, no final, tem isto. Não é? A pergunta põe-se tanto para a heterossexualidade como para a homossexualidade. Isso vai Só acontecer como um a bocadinho mais tarde. homossexualidade foi considerada durante muito tempo uma anormalidade, era necessário encontrar o porquê dessa questão. A outra nem se punha. Mas é que nós estamos numa área minada. E há áreas onde colocar tanto tipo de questões é fazer com que as meninas se explodam. É a minha perspectiva. Perguntar isso em relação à heterossexualidade não tem problema nenhum. Perguntar isso em relação à homossexualidade entra na estigmatização. E vamos ver porquê. Porque essa sua questão é a questão de um tipo de ativistas atuais. É a questão do veio. O veio diz, não. Eu quero saber qual é a diferença entre os homossexuais e os heterossexuais, pura e simplesmente porque existem dois tipos de pessoas. Eu, de facto, sempre senti orientação por homens, não vou mudar nunca e não mudei nunca. Não mudei nunca e seguramente não vou mudar nunca. E, portanto, quero perceber porque é que isto acontece comigo e porque é que acontece com outra pessoa que tem com mulheres. E a minha única intenção é saber isto. É verdade? Não é? Qual é a intenção do veio? Ele é claríssimo. É tão política como a outra que diz assim, eu tenho que perceber onde estão as diferenças para as anular e para pôr a arte direitinho. De que forma é que a sociedade vai entender melhor a homossexualidade? Colocando na corpo. E de facto, se eu disser assim, eu sou homossexual, eu sou minimamente responsável, nasci assim, o povo entende isto muito melhor. O povo aqui não é muito perceptivo. O povo todo entre aspas, isto significa as pessoas. Os estudos estão feitos. As sociedades mais aceitantes da homossexualidade, os estudos são feitos, até parece positivista a falar, não é? Mas, de facto, há muitos dados neste sentido. As sociedades mais aceitantes da homossexualidade são aquelas em que o maior número de pessoas considera que a homossexualidade está inscrita no corpo. O problema da homossexualidade, repare, isto de está inscrita no corpo, na maior parte dos textos encontra-se, é um déficit. Porque estando inscrita no corpo, nós vivemos num mundo onde há um comportamento normativo e um comportamento que não é. Portanto, tudo aquilo que não está na norma, se está inscrito no corpo, é deficitário. A maior parte destes estudos comparativos entre a homossexualidade e a heterossexualidade já se tinham feito entre o homem e a mulher. São, na maior parte deles, replicações às mesmas razões pelas quais as mulheres tendencialmente falam mais que os homens. Vou lembrar que sempre uma característica. Têm o centro da linguagem mais, e, portanto, é preciso ir ver no corpo onde é que isto está escrito. E estes estudos que tentaram ver também as diferenças entre os homossexuais e os heterossexuais são um bocadinho neste sentido. Bom, mas esta questão ajuda-nos a perceber isto. E eu isto queria dizer antes de entrarmos mesmo nos estudos, porque é útil para mostrar que não tem validade nenhuma do meu ponto de vista. Só por esta questão, eu gostaria, a sua questão eu vou estruturar aquilo que vou dizer sobre ela, porque acho que foi a questão-chave para esta organização, está bem? Estou a usá-la muito só porque é útil, porque ajuda a refletir sobre este tema. Efetivamente, há dois tipos de estudos biológicos. Uns com a intenção de descobrir o déficit para exatamente controlar. Então, se eu tenho altos níveis de glicose, eu tenho que os controlar e colocar no nível normal. Se eu tenho níveis, seja do que for, em descontrole e por isso sou homossexual, eu controlo aqueles níveis e passo a ter uma sociedade normalizada e padronizada de pessoas heterossexuais, que é como deve ser. Não é? Outros estudos que dizem não tem nada a ver com isto, eu muito honestamente, e é verdade, isto é, eu estou convencida que existem, não sei
deste tipo de organização genética, também se quer saber isto relativamente à razão pela qual algumas pessoas na vida não têm mudam o tipo de orientação. Portanto, isto é só para dizer que eu vou misturá-los agora, vou falar deles sem definir quem é um investigador com uma preocupação e quem é um investigador com outra, mas queria dizer-vos isto, na maior parte dos casos, aliás, vamos ver pela terapia, não é por acaso que se faz terapia, em quase todos estes estudos, e vemos até às ciências sociais, e poderia dizer-se aqui numa perspectiva cronológica até aos anos 60, todos estes estudos pretenderam reconverter, recuperar, adaptar, adequar, normalizar, e podia continuar amigos aos Bom, as mais antigas são efetivamente as teorias hormonais, e podíamos lembrar, seguramente que aqui já foi falado, o Ulrich, a pessoa que, de alguma forma, nas escritas com o seu amigo Kertven, recebe a palavra do homossexual, não é? Na escrita entre um e outro, mas que nomeou o Dionísio, tendo ido buscar o nome a Platão, mas que tentou criar uma teoria hormonal para explicar esta pessoa que existia com corpo de homem e alma de mulher. Evidentemente que no século XIX só existiam homossexuais homens. As mulheres não eram isso. Portanto, cá está a questão da sexualidade, assim, também historicamente. Não existiam mulheres com alma de homem. O que existiam eram algumas mulheres que se comportavam, coitadas, e se virem, a literatura é assim, como homens. Aliás, é muito engraçado porque numa relação homossexual no século XIX entre duas mulheres, a leitura, quem é, só há uma, eventualmente, que tem alma de homem. É aquela que se comporta, que tem papéis sexuais de homem. Porque como não penetra, não se coloca essa questão. Porque a grande questão que eu penso que atravessa as épocas todas, e que atravessa sempre o problema da humanidade relativamente às orientações, é a penetração de pênis na vagina. Ou seja, e aqui eu penso que de facto nem sequer é só a tradição judaico-cristã, porque vamos aos gregos e essa questão também se colocava, não é? Quem penetra quem? E as identidades constroem-se em função de quem penetra e do sítio onde penetra. E, reduzindo tudo a zero, é aqui que ficamos. E no século XIX, como a mulher não penetrava, o que havia eram umas que se comportavam como machos e outras coitadas caíam nas mãos destas, que eram mulheres e femininas, não tinham lá alma de homem nenhuma, caíam era nas garras daquela que se comportava como homem. Isto tem a prova na Radcliffe Hall, em que ela é considerada eventualmente homossexual, mas a sua namorada, uma trama, não é. Porque se vestia como mulher, se comportava como mulher, tinha todo um comportamento social feminino. E, portanto, isto ajuda-nos a perceber onde é que se coloca a problemática. Nomeadamente esta questão, não é? Porque é que isto é importante e o que eu quero normalizar. E temos a questão do género, também julgo que aqui sempre atravessar. Mas então, as teorias hormonais, poderíamos remontar aí, claro que o Ulrich enfim, até pelos conhecimentos da época, não desenvolveu grandemente, ou seja, não pôde comprovar a sua teoria, mas apontava para a existência de qualquer coisa hormonal no período neonatal que eventualmente produziria este ser diferente do outro. E, portanto, temos, dentro das teorias hormonais, 4 tipos de investigação. A homossexualidade como resultado de uma inversão hormonal, ou seja, de uma proporção hormonal desajustada relativamente ao sexo. Quando é que nasce esta teoria? Exatamente no momento em que se descobrem as hormonas, hoje ditas, naquela época assim foram nomeadas, como masculinas e femininas. O que é isto? São as hormonas que existiam em maior quantidade no corpo do homem e as que existiam em maior quantidade no corpo da mulher. E possivelmente assim, de femininas e de masculinas. E então considerava-se que era homossexual quem? Aquele que tinha uma proporção hormonal de acordo com o outro sexo. E cá está novamente o género. Estão a ver? Resultado destas investigações, e isto eu vou repetir continuamente todas elas, alguns estudos provaram que efetivamente existiam alguma desproporção de alguns homossexuais. Outros estudos mostraram que existem muitos heterossexuais, entre eles com desproporções e com hormonas mais femininas que masculinas, ou pelo menos em quantidade abaixo da quantidade esperada dentro do sujeito universal, e portanto atribuir-se-ia características do género àquela pessoa. Além disso, nesta altura, é muito recente a nossa capacidade, se é que ela ainda existe, porque eu julgo que neste momento estamos num momento de coexistência de todas estas teorias, e portanto isto tudo existe ainda. E existem estudos neste sentido, ao mesmo tempo que a teoria queer está a desenvolver, não é? Estamos numa época extraordinária a esse nível.
Mas isto é para dizer que, e repara, inversão hormonal, volta aqui a estar o género. Como é que a maior parte dos estudos também são feitos? É ver que aquele homem se comporta socialmente da forma que é esperada para a mulher. E relativamente ao desejo, é exatamente isto. Ou seja, o que é esperado que um homem sinta do ponto de vista do desejo sexual? Atração por uma mulher. Portanto, a inversão é a inversão de uma característica que é igual às outras todas, do ponto de vista. E aí penso que é um bocadinho mais à sua pergunta. Um bocadinho de resposta à sua pergunta. Também a forma como nos sentamos, como nos penteamos, como nos vestimos, vai tendo maior uniformidade em cada um de nós do que quando nos comparamos uns com os outros. Não é? E, portanto, essas características também são condenadas a criticar socialmente. Portanto, antes de mais, o que é que aconteceu? Estabeleceu-se uma regra. E a regra é: os homens gostam de mulheres. E as mulheres gostam de homens. E isto é universal. E tudo o resto vai estruturar-se aqui. E andamos à procura da pata do elefante porque partimos deste princípio. Bom, os estudos foram feitos, continuam a ser feitos, vêm desde o momento em que as hormonas foram sintetizadas, ainda recentemente continua a haver investigação neste sentido. Conclusões? Nenhumas. Observa-se tudo em toda a gente. Conclusões? A diversidade humana. Passamos a outras. A homossexualidade é resultado de um déficit na resposta da hormona luteinizante aos estrogénios. O que é que acontece? Na mulher, quando é injetado, até eu estou aqui, esses estudos, gostaria de vos dizer, são feitos com ratos, generalizados para o homem. Portanto, se eu estava a dizer-vos a mulher, não. O rato fêmea passa para o homem, não. Se bem que os nazis tenham feito diretamente com seres humanos. Não percebo. Se bem que os nazis tenham feito diretamente essas experiências de recuperação de homossexuais diretamente em seres Mas humanos. assustaram-se, porque sabe o que aconteceu? Não. Eles queriam ver se mudar. Isso foi o maior susto da humanidade, isso é extraordinário. Foi a maior prova da história do que faziam as hormonas. Injetaram as hormonas femininas e o que é que aconteceu? Aumentou extraordinariamente a libido, mas não mudou o comportamento. Portanto, os homossexuais queriam ter mais desejo, tinham mais desejo e continuavam a ser por homens. Essa história da história nazi é fantástica, porque todas as experiências, e vamos já à terapia, as experiências que se fizeram relativamente a este controle hormonal, em todas estas áreas de que eu vou falar, são exatamente essas. Quando se injeta testosterona, ou quando se injeta testosterona no homem, aumenta, porque era para o hormônio mais masculino, não é? Qual é o hormônio masculino? Testosterona. O que é que lhe aumenta? A potência sexual. Mas não tem nenhuma intervenção a nível do desejo. Isto foi feito em prisões, mas realmente nunca houve um investimento tão grande quanto durante o nazismo. E foi depois um susto enorme para não saber o que é que haviam de fazer às pessoas com o desejo sexual tão exacerbado e sem nenhuma mudança, continuava a ser por homens, que era porque eles não queriam. Portanto, não mudou nada em termos de orientação. Curiosamente, já lá vamos às terapias. Portanto, esta volta a ser a mesma coisa, é só para vos mostrar que o estudo é feito de outra maneira, é injetar estrogênio e vê-se qual é a resposta do LH. Normalmente, no homem, o que acontece é que há um feedback negativo. Portanto, injeta no rato, macho. É que é terrível, porque isto depois passa para a linguagem. E eu farto de falar disto e continuo a dizer não é. E não é por acaso, eu penso que isto não é por acaso. A literatura não é muito clara e um dos grandes investigadores nesta área, que foi o alemão Dorner, de facto, o que o senhor queria era fazer um controle populacional, era levar, e já vamos ver a seguir, era levar as mulheres a abortarem se soubessem que eventualmente o seu filho viesse a ser homossexual. E, portanto, era fazer controle da população logo por ali. Portanto, não admira que ele próprio, nos seus escritos, tivesse omitido os bichinhos com os quais tinha feito as experiências, porque ele estava nos resultados. Este senhor, aliás, como já aconteceu com o Kraftwerk no século XIX, mudou completamente de posição e foi um dos ativistas mais fortes da retirada da homossexualidade da lista da OMS. Como sabem, isso aconteceu nos Estados Unidos em 73 e aqui na Europa só aconteceu em 94. E ele foi um dos mais fortes ativistas desta mudança. Ele terá mudado radicalmente de posição. Mas de sexualidade. Mas não de orientação sexual, seguramente. Não. Não sei. Queria só acrescentar uma coisa, por acaso, peço desculpa pela interrupção. Nos casos de lobotomia nos Estados Unidos, um dos comportamentos não curáveis era a homossexualidade. O que é que acontecia? As pessoas ficavam apáticas, deixavam de se interessar.
mas não passavam a ser Mas não heterossexuais. passavam do nível de Está a ver, também a minha pergunta. É nesse sentido. A inclinação do desejo, essa aí, não é seguramente explicada somente pelo paradigma cultural e construcionista. As coisas misturam-se e pronto. Eu não tenho dificuldade nenhuma em concordar consigo, porque eu acho que a química também, aliás, este paradigma é excelente porque Não digo que será genético, que há um gene, não. E pode haver. O problema é que nós fazemos com essa informação. O problema é, para que é que a queremos? Para que é que queremos essa resposta e o que fazemos com ela? Este é o único receio. Já vamos ao ar, que há bocado estava aqui a ser falado de genética, só para eu morrer, porque eu tenho uma facilidade enorme em perder, de maneira que senão não seja aqui, vou por aí. Também podemos transformar, assim já também. Bom, vamos, e portanto, este déficit na resposta também não se observou. O que é que acontecia? Realmente os ratos machos, com injeção de estrogênio, o LH diminuía. Como sabem, o LH é a hormona que tem a ver com a produção de leite, não é? E que está ligada à produção da lactose durante a gravidez. Mas todos nós temos todas as hormonas, por isso é que é correto chamar de hormonas femininas ou hormonas masculinas. Elas só são femininas ou masculinas porque se encontram em maior quantidade nos corpos de uns e de outros. Mas não há um homem que não tenha estrogénios. Aliás, já vamos perceber também porque isso é fundamental. Bom, a outra questão, mais uma vez aqui os estudos não são conclusivos, aliás estes têm pouca informação sobre estudos, pouco ou nenhuma, não têm nenhuma informação de estudos feitos com os seres humanos. Provavelmente o Dornan manteve-se com os competitivos e não passou daí. Depois temos a homossexualidade considerada resultado de influências hormonais na fase pré-natal. Estão a ver, uma era a quantidade de hormonas que nós tínhamos no organismo, o outro era a resposta de uma outra hormona e da produção dessa outra hormona a uma outra que é o estrogênio. E esta hipótese, vamos então a um período pré-natal e achar-se que tudo se vai decidir durante a gravidez. Aqui foi um bocadinho mais complicado, porque obviamente seria manipular, antes, inclusivamente, se já é complicado aplicamento do ser humano, aqui ainda mais complicado, estamos a mexer no feto, ali dentro, uma coisa que não sabemos ainda nem o que vem nem como vem. E portanto os estudos centram-se muito nas situações, agora sim, de alteração. E eu quando disse isso agora sim é que quer dizer quase anomalia. Anomalia naquele sentido, se é que nós podemos considerar que as pessoas diabéticas são anormais. Isso é uma outra discussão, não queria trazer para aqui. Mas, portanto, utilizaram-se situações em que efetivamente há desarmonia entre a base genética e a base fenotípica. O gene é aquilo que está inscrito, não é? Em termos de resposta cromossómica. O fenótipo é aquilo que se vê. E existe uma situação, ajuda-me, porque esta nomenclatura domina também, se eu me enganar aqui, isto é tão técnico, que às vezes pode passar, não é? E então, existe uma situação que é chamada de síndrome adrenogenital como está, ou hiperplasia congénita adrenal, e o que é que acontece a estas pessoas? São raparigas, e quando digo raparigas é porque elas têm, na constituição genética são XX, cujo corpo é relativamente masculinizado e, sobretudo, tem um clitóris muito grande. E, portanto, fica aqui um bocadinho dúbio se aquilo é um pênis ou se é um clitóris. Na maior parte dos casos, elas são avaliadas à vista como raparigas, portanto, são consideradas raparigas, crescem autonomeando-se raparigas, e o que se pretendeu ver é se estas mulheres são mais homossexuais do que outras. E, portanto, se isso acontecesse, tendem a ser mais homossexuais do que as raparigas que não têm este síndrome. Ou seja, as raparigas XX com um corpo dito feminino. Não é? Sem nenhuma de... Se é que há dois clitóris iguais, mas, ou duas vaginas iguais, mas enfim, com as vaginas mais próximas do ponto de vista do padrão esperado. O que é que se verificou? Quando vamos ver os estudos, o que é que os estudos vão ver? O grau de masculinidade. O que é o grau de masculinidade? É ver se estas raparigas brincam mais com brinquedos femininos, se têm uma organização espacial mais próxima dos rapazes, e é isto que os autores concluem, é que efetivamente em termos de orientação haverá tantas homossexuais quanto na outra população que não tem este síndrome, mas tendem a ter comportamentos de brincar considerados na nossa sociedade dos meninos mais próximos daqueles que são considerados na nossa sociedade dos meninos. Portanto, haveria aqui, dir-se-ia, qualquer coisa masculinizante, se é que nós podemos considerar brincadeiras masculinas ou brincadeiras femininas, não fossemos pais a defini-las. E
porque o que acontece é que as mães destas raparigas eram mais permissivas, ficavam ali numa situação um bocado mais ambivalente do corpo delas e, portanto, é uma das hipóteses que se coloca, tenderiam a permitir-lhes brincadeiras que eventualmente as protegeriam de qualquer coisa que não se sabe que pudesse vir a acontecer. Por outro lado, uma outra crítica que se faz em relação a estas raparigas é que a sua forma física podia ajudá-las a organizarem uma constituição masculina, ou seja, a construir a identidade masculina, pensarem-se mais homens pelo corpo que tinham. Mas não há nenhum tipo de conclusões relativamente a este facto. Finalmente, o terceiro caso, esta exposição pré-natal ao estrogênio sintético. Eventualmente há aqui gente que se lembra disto, cerca dos anos 70, no início dos anos 70, houve um medicamento que era dado às mães grávidas para prevenir o aborto. Soube-se que esse medicamento provocava gravíssimas situações no feto e, sobretudo, não prevenia abortos grandemente, mas levou. O que é que isto fazia? Era um estrogênio sintético, portanto, ele ligava-se aos receptores do estrogênio que é produzido pelo próprio organismo da mãe e impedia a masculinização. Ou seja, o feto inicialmente é indiferenciado, não é menino nem menina, é igual. O que tem diferenciado são já o útero ou o escótrio. E, portanto, inicialmente somos todos mulheres, contrariamente ao que diz a Bíblia. Não é? Afinal, o homem vem da mulher e não mulher do homem. Mas, inicialmente, biologicamente, somos todos mulheres. E, como em androgenização cerebral, é que o corpo se masculiniza. O que é que acontecia com este medicamento? Não há esta masculinização. E, portanto, temos aqui seres XY geneticamente com o corpo de mulher e que vão estar assim para a vida toda. Porque, como não se deu androgenização, efetivamente eles têm uma bolsa escultural, não é? Porque esta outra parte é diferenciada logo desde o início. Mas, fenotipicamente, é um corpo de homem. Tem pênis, tem testículos, enfim, como há muitas formas, é mais uma forma, não é? E o que é que acontece? Desculpem, tem clitóris e tem lábios e tem uma forma semelhante à vulva. Estas pessoas crescem como sendo mulheres. E então foi observar-se se estas pessoas que crescem como sendo mulheres, aliás, era uma das teorias, é que a maior parte dos homossexuais seriam geneticamente homens. Seriam geneticamente mulheres. E por isso é que tinham o seu desejo estava adequado àquilo que eles eram geneticamente. Quando se conseguiu identificar as categorias cromossómicas e quando se conseguiu ter acesso ao género, percebeu-se que não era assim. Mas foi uma das teorias que teve algum impacto durante algum tempo. E, portanto, com esta endocrinopatia também foi possível fazer este estudo. Será que existe nesta diferença entre genótipo e fenótipo, são estas pessoas que são mais homossexuais? Não é verdade. Dentro daquelas mulheres fenotipicamente, a maior parte delas, e isto são estudos que depois são feitos proporcionalmente em relação à população geral, algumas são homossexuais e estas são heterossexuais, e aqui a maior parte das pessoas não sabem, não é? Só sabem se quiserem engravidar. Percebem-se que de facto não é possível, porque não tem útero, que aqui é detectado. Mas imagina que uma pessoa destas passa pela vida sem nunca ter nenhuma intenção de engravidar, é uma mulher para todos os efeitos. Esta mulher, eventualmente, se for heterossexual, mostrará homens. E ninguém vem pôr em questão. Estão a ver as milhares de possibilidades. É que a teoria queer também vai buscar todos estes casos. Quer dizer, não, tudo isto existe. E tudo isto existe nas múltiplas possibilidades. Bom, finalmente, dentro destas questões genéticas, hormonais, temos a homossexualidade como resultado do stress materno e pré-natal. Mais uma das teorias do Dorner, o tal alemão dos ratinhos, e a hipótese que ele colocava é que nas fases de guerra, por causa do stress da mãe, haveria mais tendência a que os filhos fossem homossexuais, e isto teria a ver com uma perturbação hormonal que o stress provocaria. Estudos feitos, naturalmente que os dele provam que sim, vêm novas investigações, não são conclusivos, porque outros mostram que não, inclusivamente aqui coloca-se uma questão, habitualmente, isto é feito retrospectivamente, não é? E vai perguntar-se à mãe como é que a mãe viveu a gravidez. A mãe já sabe que o filho foi homossexual e, portanto, tende a ler retrospectivamente a sua gravidez com maior stress. Está-se a entender? Porque lá na altura poderia não ter sentido daquela maneira, mas ao longo da vida foi pensando, foi organizando, foi construindo a sua narrativa de vida com esta questão. E, portanto, isto é um dos
de qualquer maneira os números também não provam nada. Bom, terapias hormonais, foi as que vimos há bocadinho. Então, se a homossexualidade é resultado de um déficit hormonal, para se normalizarem as pessoas e para as tornar heterossexuais, que é o que devem ser, vamos injetar androgénios, vamos injetar testosterona e por aqui conseguimos equilibrar, ou mais estrogénios às mulheres. Resultado nenhum. A única coisa que acontece é alterações do desejo sexual e não da orientação do desejo. Passa a ter-se mais vontade ou menos vontade. Aliás, isso em Portugal é feito com alguma frequência na situação de um homossexual que recorre a apoio e que vive uma homossexualidade mal do seu ponto de vista, que não consegue, por exemplo, precisa para eventualmente ter comportamentos homossexuais, embebedar-se, corre riscos, às vezes aparece e passou uma noite e foi roubado não sei onde, precisa de arranjar uma situação estranha para poder viver a sexualidade. Muita da terapêutica passa por aqui. O que é que vamos reduzir a esta pessoa? Vamos. Os terapeutas preferem esta ideia, não é? Vamos mexer nas hormonas e reduzir-lhe a vontade sexual. Um bocadinho lá. Isso faz atualmente em Portugal? Isso faz atualmente em Portugal. As coisas, neste momento nós vivemos tudo. Eu por acaso penso que no discurso não se ouve isto. Isto é, no discurso social, dificilmente neste momento em Portugal alguém dirá que faz isto. E eu fiz um estudo sobre o discurso social e não o apanho. Mas no discurso dos consultórios, quando se conta os casos, isto está lá. Isto posso garantir, não posso garantir, não veio do discurso de ninguém, não é? E daí não foi feito um estudo sobre. E as pessoas, vamos falar do que fazem? Então não contam isto. Mas se eu estiver a falar de um caso com um colega, não é? Assim, por ali a ver como é que vamos resolver e tal, aliás, dou-vos exemplo de um caso este, tem 2 anos. Passou por várias pessoas e uma das pessoas me disse, não, eu resolvi a questão, reduzindo completamente o desejo. E portanto está a fazer. Não, absolutamente, não é? Mas já não se embebeda tanto, porque não tem tanto desejo. E é uma pessoa que vive numa relação heterossexual, tem filhos e tal, portanto organiza-se aqui, fica quietinho, não tem desejo em lado nenhum. E não se causa tantos problemas. Isto é feito, eu às vezes faço essas coisas com um tom um bocadinho irónico, tenho todo o respeito pelo racional da pessoa que eventualmente está a fazer isto, não é? Temos é que perceber o que é que leva a este tipo de comportamento e porque é que usa esta estratégia. Teorias neuroanatómicas, saindo aqui das hormonas. Portanto, quando se diz é da hormona, aliás, isto é uma coisa que se ouve muito no discurso popular, não é? Ah, isso é uma questão de hormonas. Força. Ia dizer alguma coisa? Não. As teorias neuroanatómicas o que foram fazer foi ver se na estrutura anatómica havia diferença entre os homossexuais e os heterossexuais. E aqui então temos as experiências do veio e das observações do hipotálamo. Aliás, este tipo de investigação é uma investigação que é atribuída à SIDA, porque estes estudos, como sabem, foram feitos com seropositivos, e a motivação para onde vai fazer este estudo também veio da seropositividade, porque isto foi feito na sequência da morte voluntária, com SIDA. Portanto, ele mobilizou-se também para desenvolver este tipo de estudo e de preocupação. Isto era só uma parte para pensarmos naquilo que a SIDA trouxe. Neste caso, o que é que acontece? Existem, às vezes, e isto foi encontrado também a diferença entre os homens e as mulheres, há uma zona cerebral, musculares, umas partes do hipotálamo, que às vezes aparecem de forma diferente e que efetivamente existem mais semelhanças entre a forma desta estrutura anatómica dos homossexuais e das mulheres e dos heterossexuais. Entre eles, portanto, os homossexuais têm esta estrutura mais próxima das mulheres, os homossexuais homens, e as homossexuais femininas não foram feitos estudos. Agora aqui não há estudos de mulheres. Aliás, os estudos são a maior parte deles são feitos por homens. Mesmo estes, porque a grande preocupação, agora já não tanto, mas foi sempre a homossexualidade masculina, não é? Portanto, aqui não há femininos e o que se observou foi isto. Os homens, de facto, tinham. Qual é a resposta? O que é que isto diz? Primeiro, nós não sabemos, e como sabemos, os comportamentos culturais também mudam as estruturas físicas. A interação efetiva, como há bocado referia, entre cultura, estrutura de vida e estruturas físicas é grande. Não é? Nós mudamos os músculos, mudamos a estrutura do corpo, temos escoliosos quase todos pelos bancos da escola onde andávamos, portanto, não se sabe se isto tem mais a ver com o estilo de vida do que propriamente ter a ver com a homossexualidade. Para que serve? Para dizer que há diferenças. Nem todos os estudos, mais uma vez, são conclusivos.
E temos a lobotomia, é uma possibilidade de agir e de atuar com esta problemática. Se é preciso recuperar, se esta estrutura está assim, nós vamos recuperar, vamos aqui fazer uma prótese, retiramos-la, pura e simplesmente, e portanto temos pessoas sem nenhum tipo de interesse sexual e com muito pouco interesse social, inclusive, com alguma anomia, que foi o grande problema das mulheres. Teorias genéticas. Teorias genéticas são aquelas que foram a grande aposta, era o último reduto, finalmente ia encontrar-se, e também aqui não podemos esquecer porque é que, de repente, a investigação genética começou a ser desenvolvida. Não é por acaso que estes estudos são desenvolvidos nos Estados Unidos. O grande projeto é o projeto do genoma humano, para onde é que há subsídios para tudo o que for investigar dentro da genética. E mais uma vez aqui se cruza com a SIDA, porque o estudo do Hammer, que é o célebre estudo, que diz que existe uma localização num determinado gene, e não é um gene, é uma área de um gene que é mais densa do que a outra, que é o XQ28, portanto seria ali uma cromossomo X, e que efetivamente de 40 homens, 33 tinham aquilo daquela maneira, com aquele tipo de densidade. Este estudo não é ingênuo. Isto é para pensarmos sempre nas questões ideológicas que estão por trás das luzes que aparecem, das lógicas da ciência, não é? Que aparecem no contexto. Estávamos nos Estados Unidos, na época de revisão da lei militar para homossexuais. E, portanto, era preciso provar qualquer coisa. E, mais uma vez, o que era preciso dizer? Meus senhores estão de corpo. E não vão condenar ninguém, nem impedir ninguém dos seus direitos de cidadania, porque está no género. E o AMA, curiosamente, e aqui a comunicação social teve uma importância monumental, como se calhar tem hoje em dia na divulgação, porque o AMA foi muito mais modesto a transmitir a sua informação. Ele não disse que havia um género gay como apareceu nos jornais. O que ele disse foi: existe, nos 33 casos de 40 homens que eu estudei homossexuais, alguns, e sempre pares de irmãos, nos homossexuais acontecia que eles tinham efetivamente esta zona ali com isto. Não disse que havia nenhum género. E restringiu-se à sua investigação. Jornais imediatamente, não é? O género é descoberto. Isso é muito curioso. Porque quando o Ebers, no Canadá, faz exatamente a mesma experiência, não obtém os mesmos resultados, o que é que aconteceu com a comunicação social? Silêncio absoluto. Ficou na sala, mais nada. Aliás, em Portugal é curioso, porque imediatamente, quando o Hammer descobriu o dito género, citando os jornalistas, os sexologistas foram contactados. O que é que tem a dizer sobre isto? Não é? Os jornais vieram para gomas. Já não e tal, noticiários. O Alan Gomes em Coimbra foi chamado, veio à TSF, teve que falar e tal. Saiu na Science os resultados do Ebers. Ninguém. A sexologia não foi contactada, ninguém em Portugal foi chamado, a comunicação social praticamente não disse nada. Portanto, desta outra investigação, também não convém muito que saiba. Claro que o Hammer, relativamente à sua investigação, o seu grande objetivo era, e no seu caso já há algum ativismo, porque efetivamente ele não vai propor, o objetivo não é propor nenhum tipo de terapêutica, é exatamente levar à aceitação. Porque é muito comum eu ir falar, enfim, sobre algumas questões relativamente à sexualidade e homossexualidade em particular, com um grupo de pessoas das mais variadas, e a primeira questão que me colocam é: finalmente, hoje vai dizer se é adulto ou não. Ou se as pessoas não podem fazer nada. Porque se não puderem fazer nada, eu aceito-os. Se eles puderem fazer, pelo amor de Deus. E portanto, estão ali a ter a sua primeira filha para ter esta resposta. Isto é extraordinário, não é? Pensar de facto, se é assim, e se isto é verdade para a maior parte da população, haja géneros. O problema é depois o que vamos fazer com os géneros. Porque ainda num dos grupos que eu fiz para estudar esta questão, para ver como é que os terapeutas em Portugal viam e abordavam esta questão, há uma senhora que diz: bom, se houver um género, nós temos que aceitar a patologia. Isto é ao contrário, tem um outro cidadão que me diz: vamos ver o que é que há, não é? Nestas teorias genéticas, para além destes marcadores que foram as últimas investigações, que foram feitas nas últimas investigações, quando já é possível manusear a genética, efetivamente, muitos ativistas gays já tinham procurado o género homossexual, dito desta maneira, não é? De uma forma fácil, no corpo dos sujeitos. E Pilar é um dos nomes mais importantes desta pesquisa, em que faz um estudo de famílias, e os seus primeiros estudos são da época do início dos anos 80. O que ele vai ver, ou aquilo que ele vai concluir, é que existem mais homossexuais dentro de famílias onde é possível encontrar um. Ou seja, se eu tiver uma família onde há um e tiver uma família onde não há, provavelmente nesta onde há um eu vou encontrar mais, nesta onde não há eu tendo a não encontrar. E era assim que se
a haver mais homossexuais nas famílias onde havia um. E, portanto, isto daí parecia querer dizer alguma coisa relativamente à genética. Aliás, tanto o AMA como o EBA fizeram os seus estudos de marcadores genéticos, começaram os estudos de famílias. E foi nestas famílias que ele depois pegou. E foi, inclusivamente, às famílias que tinham 2 irmãos dentro da mesma família. E perceberam que, como sempre, é a mãe para castigar, no seu cromossoma X, que transmitiria a homossexualidade dos filhos. E, portanto, cá está o cromossoma X, que é 21, é X. Uma parte do cromossoma X que tem lá aquela tal zona 28. Porque, pelos vistos, era sempre na família da mãe que apareciam os homens homossexuais. Mais homens que mulheres, e a maior parte destes estudos, mais uma vez, são feitos fundamentalmente com homens. Relativamente aos irmãos gêmeos, a outra possibilidade de se fazer estudos da genética, verifica-se que entre irmãos gêmeos há mais concordância de orientação, ou seja, se um é homossexual, é mais a possibilidade do outro ser tem uma porcentagem maior do que sendo heterossexual. Não sendo, não é? Portanto, terá uma porcentagem de ser heterossexual. Contudo, também aqui os estudos dão as mais diferentes porcentagens, desde 0% até 100%. E há estudos nestes 2 sentidos. Nos anos 40 tinham estudos de 100%. Um homossexual, o outro gêmeo homossexual. Hoje em dia aparecem estudos de 0%. Depois há ali variações pelo meio, entre 12%, entre 30%. Há algumas histórias extremamente significativas, por exemplo, uma delas que aparece na bibliografia quase toda, é a história de 2 irmãos que tinham exatamente, homossexuais, que tinham exatamente o mesmo tipo de práticas sexuais, com imagens de fotografias de quase os mesmos corpos adolescentes e nunca tinham vivido com o outro. Portanto, isto ajudaria a pensar que, mas depois são casos isolados, isto não é estatística, não dá para ver isso, não dá para generalização. Mas são sempre as áreas mais interessantes, porque parece vir a provar-se a questão da generalização e podemos encontrar qualquer coisa universal. Claro, qual é o resultado das teorias genéticas? Está à vista. Agora sim, as leis contra o aborto entram em todos os países para podermos, efetivamente, permitir às mães que abortem quando sabem que um filho é homossexual. E isto, um dos maiores, agora vamos subir, não estou a recordar, um cientista das biologias, extremamente reconhecido nos Estados Unidos, há coisa de 5 anos, dizia isto exatamente, que a mãe tem todo o direito, e as teorias, condenando o aborto, de facto, relativamente à questão da homossexualidade, ele era a favor do aborto. Porque a situação é tão grave para a mãe, vai ser tão dolorosa para a pessoa, que, objetivamente, mais do que em qualquer outro caso, esta mãe tem direito a fazer um aborto se for sexual. Portanto, este é o problema da abertura das teorias, não é? Penso que é por aqui. Do problema das questões, as questões são sempre úteis, às vezes trazem outras dificuldades. As teorias evolucionistas vêm-nos um bocadinho das antropologias biológicas e por aí, que querem explicar a razão pela qual um gene que é condenado socialmente se mantém. E reparem, parte-se de um pressuposto. Há um gene. E elas estão condenadas por aqui. Não há nenhuma prova de que seja genético, de que haja algum peso genético, e portanto elas partem deste pressuposto. E vão tentar explicar como é que este gene, não sendo útil, sendo recusado pela população, se mantém através da humanidade. Portanto, alguma utilidade ele tem que ter. E aqui vem o Selwyn Wilson a dizer que é o gene altruísta, significa que estas pessoas têm os mesmos genes. O que é importante do ponto de vista da sobrevivência da espécie é que exista aquele tipo de constituição genética, não é? E, portanto, estes seres tinham nos sobrinhos, nos irmãos, dentro da família, aquela constituição genética. Não precisavam de se reproduzir. E eram excelentes porque cuidavam dos
falou da questão da bissexualidade e como o ser humano é todo bissexual, por isso não é neurose. E por isso não tem tratamento. Porque o que o Freud tratava era neuroses, depois pegou nas psicoses, mas eram estas pessoas que precisavam de tratamento. O que é que acontece com os psiquiatras americanos dos anos 50? E a maior parte deles vem da Europa. E estamos, situamos politicamente naquela época, McCarthy a entrar, e portanto o que é que era necessário? Gente a voltar da guerra, era fundamental recuperar uma ordem social. E estes psiquiatras de cá, psicanalistas, que tinham chegado aos Estados Unidos, o que é que tinham que ter? A teoria mais normativa que pudesse para eles próprios serem aceitos. Isto é uma das explicações para para um tão grande afastamento até da própria teoria freudiana. E de facto foram os maiores defensores da maior parte das teorias que se conhece, que têm a ver com elas são múltiplas, não é? O pai, e elas são múltiplas, mas são muito curiosas. Analisá-las à luz do género é muito interessante. Reparem que todas elas são normativas para os pais. A questão da homossexualidade surge, e a maior parte das leituras do triângulo familiar surgem para normalizar os pais. É a forma dos pais se portarem bem. Ou seja, o pai não pode ser ausente, e nós estamos numa época em que o feminismo começava a aparecer e a pôr em questão a estrutura social, e então é preciso trazer o pai para casa para as mulheres não se queixarem muito mais. Não é? Pai ausente. E a mulher? A mulher também estava a ser muito masculinizada, isto não podia ser. Então o que é que acontecia? Eram as mães dominantes e dominadoras que faziam os filhos homossexuais. Portanto, vamos pô-los no seu lugar e voltar a ser mães passivas, femininas, no seu sentido mais submisso do termo. Enfim, é evidente que há uma leitura possível, mas parece-me extremamente linear neste sentido. Mas é uma das possibilidades e foi aquela que teve maior divulgação. Ainda hoje, se nós formos ali abaixo à rua e perguntarmos o que é a homossexualidade, olha lá em casa que vais ver o pai. É raro estar. A mãe, não, manda nele, quer fazer tudo, trata-o como se ele fosse uma menina. E portanto, trata-o como se ele fosse, trata-o de uma maneira que não é aquela que deve tratar, porque ele corresponde a uma determinada norma social. Bom, elas andam todas aqui à volta do triângulo pai, mãe e filho, e todas à volta da estruturação. Umas mais rígidas, outras menos rígidas, umas situam-se mais na fase amipiana, considerando que a possibilidade de tratamento é melhor e a recuperação melhor ainda, não é? Porque é numa fase mais tardia do desenvolvimento. Outras situam-se numa fase pior, ou seja, numa fase de desenvolvimento mais inicial, nos primeiros meses de vida, e portanto não tem nada a ver com a constituição edipiana, que está mais associada às teorias do narcisismo e à forma como a pessoa se organizou ela própria, e é outra associação que aparece muito, não é? Estudos no mercado sobre a homossexualidade e narcisismo abundam, ou seja, o que é que aconteceria aqui? A pessoa cria um tipo de relação objetal onde gostaria de se refletir nela própria, e portanto a outra pessoa é uma pessoa do mesmo sexo. Andam por aqui. Mais uma vez na condenação destes comportamentos, porque a regra é a heterossexualidade, e isto Freud também disse, um desenvolvimento harmonioso e adequado ao desenvolvimento heterossexual. Quem não se desenvolver da bissexualidade para a heterossexualidade fica numa fase de desenvolvimento anterior e, portanto, a homossexualidade é lida com uma paragem do desenvolvimento, neste caso, psicoafetivo. Terapias. Obviamente temos que nos centrar aqui. O que é preciso é ir lá atrás, o que é preciso é reorganizar a estrutura edipiana, o que é preciso é reorganizar a família e o que é preciso também, isto depois dizem os psicanalistas, enfim, se calhar também mais condenados na história da escola mais dura da psicanálise, a heterossexualidade aprende-se na cama com uma mulher, estou a citar, relativamente aos homens, e portanto o psicanalista, como sabem, é das metodologias de intervenção aquela que é mais rigorosa relativamente à neutralidade terapêutica. Neste caso, considera-se que o psicanalista pode mesmo sair da sua neutralidade e explicar àquela pessoa que tem que experimentar estar na cama com uma pessoa do sexo diferente para poder aprender aquele comportamento. Mas, sobretudo, centram-se na questão fundamental do desenvolvimento. Não é? Depois temos as célebres terapias comportamentais. Aliás, nós temos um psicanalista em Portugal, isto agora só mesmo por curiosidade, e o artigo está por aí de Pedro Luzes, é de 63, e ele diz